Bom dia, graça e paz. Você está no meu devocional Porções da Palavra de Deus. Meu nome é Simone Helena e você está num canal partilhado de artesanato e devocional da palavra, porque são as coisas que eu mais amo nessa vida: o estudo da palavra do Senhor e a costura criativa. E hoje o Senhor me trouxe para nós uma palavra no livro de Segundo Livro dos Reis, no capítulo 4, do versículo 1 ao 7, uma palavra que muito é pregada nas igrejas, que é a multiplicação do azeite. E o Senhor quer falar conosco nessa manhã através dessa palavra. Hoje é dia 1º de dezembro de 2022, primeiro dia do ano, são 7 horas da manhã e o Senhor já nos trouxe a sua porção diária de alimentação, de conforto e de descanso, mas trouxe instruções para que nós possamos passar um mês abençoado, um final de ano abençoado, um início de 2023 abençoado. Assim diz a palavra do Senhor no verso 1. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: Teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo ao Senhor. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Parando aqui, para a gente contextualizar, entender a história. Primeiro, que nós estamos no período da divisão do Reino do Norte com o Reino do Sul. Segundo, que nesse período Eliseu, ele tinha um grupo de discípulos que se tornariam profetas. Então, o marido desta mulher fazia parte desse grupo, ele era um dos discípulos dos profetas. Ele seria um profeta mais para frente. E nós vemos essa história quando no machado que cai, que vamos aumentar a escola, porque tem muitos discípulos. Ali também, mais na frente, quando Saul ataca Davi, nós vemos os profetas todos reunidos. Então era costume eles se reunirem para aprender a palavra do Senhor. Era costume eles se reunirem para aprender o ofício do que um profeta fazia naquela época, que é muito diferente do contexto de hoje. E ali esse homem vem a falecer, mas nós precisamos prestar atenção. Ele era um servo do Senhor, ele era um homem casado, fiel à sua esposa, ele amava a Deus acima de todas as coisas, porque ele fala o quanto o teu servo amava com zelo, com cuidado a Deus. Mas esse homem, servo do Senhor, fiel, bom marido, cria em Deus, ele tinha uma dívida e, pelo visto, era uma grande dívida. E quando ela ficou viúva, o credor, ele não teve a mínima compaixão. O SPC Serasa daquela época veio tomar o que ela tinha de valor. E era normal, quando a pessoa não tinha o dinheiro para pagar a dívida, levar um dos filhos como escravo por uma certa época. Só que aqui no contexto já está totalmente distorcido a lei de Deus. Eles não queriam levar por uma certa época. Eles queriam levar os filhos da viúva para sempre como escravos. E ali ela tomou um grande pavor. E ela começou a procurar dentro da sua casa o que ela poderia fazer. Ela começou a tentar dentro de si o que ela poderia fazer para mudar aquela situação da vida dela. E a primeira coisa que nós podemos observar nesse texto, que ela procura, que ela não encontra a solução dela, mas ela para e pensa: quem era o meu marido? O meu marido era um servo do Senhor. Então eu vou aonde o meu marido confiava. Eu vou a quem o meu marido confiava. E ela vai buscar o Senhor na presença de Eliseu. Ela vai a Eliseu confiando que o Deus de Eliseu, que o Deus que o marido dela servia, que o Deus que ela cria, iria trazer a solução para a vida dela. E o verso 2 fala assim: Eliseu lhe indagou: o que posso fazer por ti? Dize-me, que tens em casa? Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Ela ainda fala. Por que ela fica assim exclamando? Não tenho nada em casa. Eu não tenho nada, só tenho uma vasilha com azeite. Por que a exclamação dela? Porque ela já havia procurado solução. Ir a Eliseu não era o primeiro momento dela. Ela já tinha tentado quitar a dívida dela. E como ela não conseguiu, ela foi ao profeta.
Ela primeiro procurou dentro de casa a solução, para depois procurar Deus. E nós, quantos de nós somos assim? Procuramos resolver as situações do nosso jeito, da nossa forma, para depois procurar Deus. E o profeta joga a bola de volta para ela. O que você tem em casa? Ela provavelmente, se fosse qualquer outra pessoa, ia falar assim: eu não acredito que eu saí da minha casa. E esse profeta vem dizer para eu voltar para casa e dizer para ele o que ele tem. E ela sabia prontamente o que ela tinha, que ela já responde: não, é a vasilha de azeite. E, gente, de quem seria essa vasilha de azeite? Provavelmente seria o azeite que o marido dela usava para ungir, como profeta, discípulo do profeta. Provavelmente, por isso que estava lá guardada, por isso que ainda tinha, porque provavelmente era um azeite separado. E ali o profeta vai e fala o que para ela? No verso 3 fala assim: então ele ordenou, ele mandou ela: vai e pede emprestada a todos os teus vizinhos ânforas vazias, tantas quantas puder recolher. E aqui nós paramos mais uma vez, nesse primeiro dia do ano, para analisar, primeiro dia do mês, perdão, para analisar a vida dessa mulher. Ela achou que ela só tinha o azeite, ela achou que ela não tinha mais nada, mas ela não percebeu que ela tinha uma casa para morar, que ela tinha filhos, que ela tinha vizinhos, que ela tinha o profeta, que ela tinha os amigos do marido. Ela não estava tão sozinha assim. Ela não estava tão abandonada assim. Quantas pessoas perderam sua casa nos últimos 2 anos? E essa mulher, a dor dela era grande, sim. Ontem o Senhor nos trouxe uma palavra de uma viúva e hoje novamente Ele colocou no meu coração uma palavra acerca de uma outra viúva. Significa o quê? Pessoas que lutam sozinhas. Pessoas que pensam que estão sozinhas, pessoas que pensam que estão abandonadas. Mas Deus, o tempo todo nós vamos ver que nós nunca estamos só. E essa mulher tinha um teto, ela tinha uma casa. E ela ainda era mais abençoada, ela tinha filhos. Quantas pessoas hoje não têm? São sozinhas, completamente sozinhas. Não tem ninguém por elas. Mas essa mulher tinha. E ela não tinha só a casa, os filhos, ela tinha o azeite que representa o Espírito Santo na vida dela. O Espírito Santo estava presente na vida dela. Ela tinha o Eliseu, os discípulos que eram amigos do marido dela, e ela tinha vizinhos. Agora a questão é, se essa mulher fosse uma mulher ranzinza, que não falasse com seus vizinhos, que não fosse cordial, que tudo reclamasse, como que ela ia resolver o problema da vida dela? Para pensar, como você tem tratado aqueles que estão ao seu redor? Porque muitas vezes a solução do nosso problema está justamente naquele que está ao nosso redor. Está justamente naquele que está à nossa volta. E ela faz o quê? Os vizinhos, ela tinha que obedecer a palavra do Senhor. Ela tinha 2 soluções aqui. Ou ela volta para casa e vai pedir conselho a alguma outra pessoa, que provavelmente ia dizer para ela assim: ah, pelo amor de Deus, Eliseu tá doido, vê se você vai bater de porta em porta pedindo vaso, pedindo vasilha da Tapoé. Ah, não, pedindo balde. Não faz isso não. Ela provavelmente, se ela saísse dali e fosse consultar outra pessoa acerca do que o homem de Deus havia dito para ela, provavelmente essa outra pessoa diria que o Eliseu estava doido. Fazer com que ela batesse de porta em porta e pedisse prestado vasilha de Tapoé, porque vaso de barro daquela época era justamente caro, muito caro, difícil de produzir, era como se fosse comprar um Tapoé. Provavelmente alguém diria para ela: não faça isso, vamos em outro lugar, vamos orar mais um pouco. E aqui nós tiramos um ponto. Aquilo que Deus fala contigo, muitas vezes é só para você. A experiência que Deus quer na sua vida, muitas vezes é só para você e ninguém vai entender. Só você e Deus vai entender. Às vezes Deus quer que nós tomamos uma ação que só você e Deus vai entender. Eu estou aqui numa ação que só eu e Deus estou entendendo. Eu não sou uma mulher de YouTube, eu não fico pedindo para você, dê um like, compartilha. Por que eu não faço? Porque não é a minha praia.
Mas há mais de uma semana, o Senhor fala comigo. Liga a câmera e grava. Ele tem trabalhado algo na minha vida que eu não compartilhei com ninguém. Falei assim, olha, Deus está me incomodando a fazer vídeo do YouTube. O que você acha? Não. No sábado, coisa de 15 dias atrás, eu levantei de manhã e o Senhor, liga a câmera e grava. E na hora eu falei assim, Deus, não, eu não sou dessa gente de YouTube, não, Senhor. Mas o Senhor falou assim, grava. E eu gravei o primeiro vídeo. E muitas pessoas enviaram para mim no privado. Eu precisava ouvir essa palavra hoje. E quando foi na segunda-feira, o Espírito Santo falou para mim, levanta e grava. Ontem eu não gravaria, porque eu estava muito ocupada de manhã. Mas o Senhor falou assim, levanta e grava. E eu não tive como. E eu não gravei de manhã. E o dia inteiro, Deus me incomodou, Deus me impeliu. Quando foi à noite, enquanto eu não parei, fiz o vídeo, a minha alma não teve paz. Isso é uma experiência que eu estou passando para vocês para dizer que tem coisas que Deus só trata com você e que você não tem que consultar uma terceira pessoa para saber se é isso mesmo que Deus quer na tua vida. Aí, continuando, essa mulher vai e resolve obedecer Eliseu. Volta para casa, pede as vasilhas emprestadas e não sai contando para todo mundo para que ela precisava. Sempre tem aquele vizinho fofoqueiro. Para que você quer? Aí ela, depois você vai saber. Não posso te contar agora. E diz a palavra do Senhor, que ela entra na casa e faz tudo que o profeta mandou. Porque o profeta no verso 4 fala assim, pede a vasilha emprestada, depois entra na tua casa, não é na casa do vizinho, não é na igreja, não é na casa de um parente. Entra na tua casa, fecha a tua porta para que ninguém veja o que você está fazendo. E dentro da casa, só ela, os filhos e as vasilhas. E o servo o Eliseu fala, depois entra na tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derrama o azeite puro que brotai em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos, traze-me mais uma vasilha, ao que ele replicou, não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Ou seja, a quantidade de vasilhas que ela pediu emprestado foi a quantidade de bênção que ela recebeu naquele dia. Se ela pedisse só 2 vasilhas emprestadas, ela só receberia 2 bênçãos, 2 medidas. A quantidade do que ela solicitou foi a quantidade do que ela recebeu. Houve uma ação. O milagre já estava profetizado na vida dela. Derrama o azeite, mas precisava da ação dela. E qual era a ação dela? Correr atrás e conseguir a maior quantidade de vasilhas. Quantas vezes nós pedimos para Deus resolver os nossos problemas? Deus, me ajuda a resolver isso. Deus, resolve isso para mim. Deus, vai lá naquele lugar. E muitas vezes Deus está falando assim, eu já resolvi. Basta você sair da sua zona de conforto e ir lá fazer. Basta você sair da sua zona de conforto e mandar uma mensagem, bater numa porta, ligar, mandar um currículo. Quantas pessoas ficam pedindo a Deus emprego, mas não bate de porta em porta entregando currículo, porque acham muito cansativo, porque dá muito trabalho, porque é muito humilhante. Gente, aquela mulher bateu de porta em porta. Todo mundo sabia que ela estava viúva. Penso que algumas pessoas falam assim, ela tá doida, não tem nada na casa dela. E ela tá me pedindo vasilha para botar o quê? Mas ela foi, ela tomou posse do que o profeta havia falado. Ela acreditou e ela fez a ação. O Espírito Santo de Deus nesta manhã diz que eu já enviei a resposta. Você precisa tomar ação, fazer oração, orar e ação, atitude, tomar a atitude. E diz a palavra do Senhor, que quando o azeite virgem, puro, do céu, parou de cessar, porque as vasilhas que ela havia pedido havia acabado, ela volta,
fala para o profeta e o profeta fala para ela assim: agora, viúva, você vai ser uma grande comerciante, você vai ser uma vendedora de azeite. E não é qualquer azeite, o melhor azeite. Você vai vender e vai pagar suas dívidas e vai continuar vivendo do que você depositou naqueles vasos. Imagine se ela pedisse só 2 vasos. Ela só ia pagar a dívida. Ia viver do quê? Ia ter o quê para se sustentar? Pela a fala do profeta, no verso 7, pois agora vai, vende esse óleo puro, que era caríssimo. Todo mundo que cheirasse ia saber que era um óleo puro. Então ela vendeu muito dinheiro, ela ganhou muito dinheiro, que é porque o óleo puríssimo é muito caro, até hoje. Você vai comprar uma vasilhinha de óleo puro, virgem, verdadeiro, é caro, imagina naquela época. Paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que resta da venda. Ou seja, se ela foi uma mulher esperta, ela produziu, além daquele dinheiro, ela continuou no seu comércio, porque dá a entender isso, que ela vendeu o azeite, que ela pagou a dívida e continuou vendendo azeite, e continuou trabalhando, e continuou multiplicando. Nesse primeiro dia de dezembro, o Senhor traz 2 reflexões para a nossa vida. Primeiro, quando nós oramos, buscamos a presença do Senhor, Ele responde. Foi o que fez na vida da mulher. Segundo, quando Ele responde, nós precisamos tomar atitude para que o milagre aconteça. Não é ficar deitado na nossa cama, chorando, triste, porque estamos depressivos, porque o ano acabou, porque o ano foi embora e não aconteceu da forma que a gente esperava. Levanta daí, mulher, levanta daí, homem, sacode a poeira, faz o milagre acontecer na sua vida. Toma uma atitude e faz esse milagre acontecer na sua vida, porque a palavra de Deus já liberou para a gente. Porque a palavra do Senhor já está liberada para nós, porque o Espírito Santo não nos abandona. Pare e olhe a sua casa. Você tem uma casa? Você tem filhos? O que você tem dentro da sua casa que você possa transformar em milagre nessa manhã? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, que nos dê uma quinta-feira de refrigério abençoada, porque a palavra o Senhor já liberou para a gente dizendo que o milagre está à porta. Basta a gente se levantar, tomar atitude e buscar e fazer tudo aquilo que o Espírito Santo nos ordenar. Amém? Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, muito obrigado por essa reflexão. Como eu disse, dá-nos, Senhor, um dia abençoado. Dá-nos uma quinta-feira cheia da Tua presença. Que essa palavra possa vir como flecha nos corações. Que essa palavra possa vir como refrigério na mente. Que essa palavra possa vir como um despertar na vida de cada um nessa manhã que ouvir. Na vida daquele que possa ouvir daqui para frente. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Beijo e até amanhã.